Olá, sou Chico Vieira, professor de Física. Vamos hoje iniciar aí uma revisão para os alunos da Federal que vão fazer prova amanhã. A gente vai fazer uma revisão dos conceitos de cinemática e dinâmica, primeira prova aí de Física 1 que os alunos vão encarar. Bem, essa revisão geral, ela vai ter 10 questões. Algumas de lançamento, algumas de cinemática vetorial e algumas de bloquinho. Desejo que realmente você possa aproveitar e que possa ser útil aí no dia de hoje, um domingão. Você possa aí dar uns últimos retoques na sua preparação para que amanhã dê tudo certo na sua prova. Então vamos iniciar aí a nossa revisão geral. O assunto 1 que eu coloquei aqui é o assunto de cinemática com suas derivadas e integrais. Normalmente, quando a gente começa o primeiro semestre, que tem logo Física 1, é cobrado um pouco de derivada e um pouco de integrais. Então, qual é esse pouco? O que é que eu preciso saber desse pouco aí? Bem, para a gente fazer aqui a nossa revisão, deixa eu fazer aqui uma simples troca aqui do mouse por uma canetinha, para que a gente possa ficar mais à vontade aqui nas explicações. Bem, então as equações que a gente precisa saber a respeito de derivada, uma delas é essa, que a velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo, e a outra equação que a gente precisa saber em relação à derivada é que a aceleração é dv dt. Derivando a velocidade com o tempo, a gente obtém a aceleração. Então, memoriza, tá? A gente tem essa expressão, que é a expressão de velocidade, a derivada do espaço, e que a aceleração é a derivada da velocidade. Também é possível ser cobrado de você a questão de cálculo de integrais. Então, para você obter a variação do espaço, você precisa integrar a velocidade. E para você obter a variação da velocidade, você precisa integrar a aceleração. Normalmente na prova sempre tem caído essa parte de derivadas, mas dificilmente tem caído essa parte de integrais. Mas é possível, mesmo sem ter estudado o assunto em cálculo ainda. Bem, continuando aqui, o que você precisa saber em relação à derivada é a derivada de função polinomial. Se a gente tem aqui x elevado a n, como você já viu lá no cálculo, a derivada de x elevado a n é n que multiplica x elevado a n menos 1. E a integral, que você praticamente não estudou ainda no cálculo 1, que só se estuda lá na terceira prova, de x elevado a m, ou seja, a integral de uma função polinomial, é x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais uma constante. Tá? A gente memoriza isso aí e vai poder aplicar no futuro. Continuando. Então, está aqui o nosso primeiro exercício. A equação horária para o movimento de uma partícula em um determinado movimento retilíneo é dado num sistema internacional por essa expressão. A expressão é uma função do terceiro grau. A gente tem aqui t ao cubo menos 9t ao quadrado mais 15t mais 5. Nessas circunstâncias é pedido a velocidade, depois a velocidade média e assim vai. Para a gente poder achar a velocidade, a gente precisa derivar essa nossa expressão. E aí, para a gente derivar essa nossa expressão, é só usar a regrinha da função polinomial, derivada de função polinomial. Então, se a gente tem t ao cubo, quando a gente deriva, fica 3t ao quadrado. Se a gente tem menos 9t ao quadrado, quando a gente deriva, fica menos 18t. A derivada de 15t é apenas 15 e a derivada de 5, que é uma constante, é nula. Então, a gente obteve aqui a equação horária da velocidade. Se eu tiver o tempo, eu encontro a velocidade. Porém, a letra A pede os instantes em que a velocidade da partícula é nula. Então, se está perguntando quando é que a velocidade é nula, a gente faz isso, o que está sendo cobrado. Velocidade nula é igual a zero essa expressão. Então, a gente vai ter aqui 3t ao quadrado menos 18t mais 15 igual a zero. A gente pode simplificar essa expressão por 3, tirar o delta aqui e depois achar as raízes que vão representar os instantes em que a velocidade se anula. Então, a gente está obtendo que a velocidade se anula nos instantes 1 e 5 segundos. Vamos voltar para a pergunta? É isso mesmo. Quais são os instantes em que a velocidade da partícula é nula? Então, está aqui a primeira resposta. Os instantes em que a velocidade se anula é justamente t igual a 1 e t igual a 5. Continuando aqui. A segunda pergunta é: ache a velocidade média da partícula entre o instante 0 e o instante em que a aceleração é nula. Ora, eu preciso achar esse segundo instante que a gente ainda não tem na mão. O instante em que a aceleração é nula.
Então vamos lá. Já sabemos que para achar a aceleração, a gente precisa, para achar o instante em que a aceleração é nula, a gente precisa encontrar a equação da aceleração. A equação da aceleração é derivar a velocidade, que a gente já tinha obtido no item anterior. Então, a gente vai derivar essa equação aqui, ó. A derivada de 3t ao quadrado é apenas 6t. E a derivada de menos 18t, ela vale menos 18. Se a gente igualar essa equação da aceleração igual a zero, a gente obtém esse outro instante de tempo que a gente está precisando, que é o tempo de 3 segundos. Então, agora, a gente vai poder achar o que a letra B pediu, que foi ache a velocidade média entre o instante t igual a zero e o instante em que a aceleração é nula. A aceleração é nula, como a gente acabou de visualizar aqui, ó, em 3 segundos. Então, ele quer saber qual é a velocidade média entre 0 e 3 segundos. Para achar a velocidade média, é fundamental que você lembre a equação. A equação de velocidade média, ó, é ΔX ΔT, que é o espaço final menos o espaço inicial. Então, eu vou ter que calcular o espaço no final, que é em 3 segundos, e o espaço no início, que é em t igual a 0. E o intervalo de tempo, como é de 3 para 0, fica o próprio valor 3. Então, ó, o x de 0, se a gente colocar na equação, vai ficar só 5. E o x de 3 faz aqui algumas continhas e a gente vai encontrar menos 4. Então, para obter a velocidade média agora, é bem simples, é só substituir com cuidado. Então, o x final menos 4, o x inicial é 5. Quando fizer essa subtração, dá menos 9 sobre 3. E a gente encontra, então, o que foi pedido na letra B, que é o valor da velocidade média. Continuando aqui, então. A letra C, voltando para a gente descobrir qual é a pergunta aqui do nosso exercício, a letra C diz assim, ó. Entre os instantes t1 e t2, nos quais a velocidade da partícula é 15, né? E em seguida calcule o deslocamento neste intervalo de tempo. Então ele está dizendo, olha, achem os instantes chamados de t1 e t2 em que a velocidade da partícula vai ter um valor 15 e depois ache o deslocamento. Então a gente precisa, em primeiro lugar, colocar na equação da velocidade que a gente já tinha obtido no item anterior, o v igual a 15. Se a gente faz isso aqui, ó, a gente chega nessa equação, que simplificando, chegamos nessa expressão, e aí colocando 3t em evidência, ó, a gente encontra esses dois tempos em que a velocidade dá 15. A velocidade é 15 no instante 0, e a velocidade ela é 15 no instante 6. Então essa é a parte, vamos dizer assim, a primeira parte dessa letra C. A outra parte da letra C é calcular o deslocamento entre esses dois instantes. Deslocamento é simplesmente calcular aí o ΔX, que é o x final, menos o x inicial. Então, a gente vai calcular quem é o x em 6 segundos, depois quem é o x em 0 segundo. O x em 0 segundo nós já sabíamos que valia 5, e o x em 6 segundos, ó, ele vale menos 13. Logo, esse deslocamento, que é o x final menos o x inicial, ele vai dar menos 18. Com isso, a gente fecha aí a nossa primeira questão e vamos dar sequência nessa nossa revisão, que será um total de 10 exercícios para que você faça uma prova bem legal amanhã, beleza? Olá, vamos então para a segunda questão aqui da nossa revisão geral para a prova de Física 1. Uma partícula se move ao longo do eixo X, inicialmente em repouso e na origem. Ela desloca-se para a direita, atinge sua posição máxima em t igual a t1, retorna e passa pela origem em t igual a t2. O seu movimento é descrito por essa expressão que está aí, x 4/3 de t ao cubo menos 1/9 de t à quarta. Continuando. Em unidade do Sistema Internacional, descubra quem é t1 e a aceleração nesse instante. Depois, na letra B, calcule o tempo t2 e a velocidade nesse instante. Na letra C, no intervalo entre 0 e t2, em que instante a velocidade positiva máxima é alcançada e quanto vale este valor da velocidade máxima. Muito bem, então temos uma questão aí bem legal que envolve essa parte de derivadas e alguns detalhes que você precisa estar atento. Então vamos a eles. Está aqui a nossa letra A. A letra A, voltando para que você fique bem atento, ele quer que você ache T1,
Mas T1 no enunciado, ó, é o instante de tempo em que a velocidade, ó, se tornou máxima. Então, velocidade máxima, é o tempo em que a posição se tornou máxima. Então, a gente precisa lembrar a questão de máximo e mínimo de função. Para obter o máximo ou o mínimo de uma função, a gente sempre deriva essa função e iguala essa derivada a zero. Mas a derivada de x, como você sabe, representa a própria velocidade. Então, quando ele perguntar qual é o máximo ou o mínimo do x, é você, na verdade, fazer v igual a zero. E para fazer v igual a zero, primeiro tem que ter a equação da velocidade. Como a gente tinha colocado na questão anterior, a velocidade é obtida através da derivada da equação do x. Então, derivando essa equação aqui do x, 4/3 de t ao cubo, a gente sabe que desce o 3 e diminui 1 na potência. Então, fica essa expressão que a gente vai simplificar. E derivar aqui esse t à quarta, desce o 4 e aí diminui 1 na potência. Então, a gente chegou aqui na equação da velocidade. O que nós estamos desejando é quando a velocidade se torna zero. Então, colocando zero nessa velocidade e colocando 4t ao quadrado em evidência, a gente obtém esses dois tempos que representam os instantes em que ele para. Então, ele vai parar exatamente em t igual a 9, que é o chamado de T1, e t igual a 0, ele já partiu do repouso. A pergunta foi quais instantes o x é máximo. Na verdade, foi calcule T1, e T1 representava x máximo, então T1 vai ser 9 segundos. E a outra continuação aí da letra A é qual é a velocidade nesse instante T1, que deu 9 segundos. Mas para encontrar a aceleração, a gente precisa ter na mão a equação da aceleração. A gente quer achar a aceleração nesse tempo anterior que a gente calculou, que foi 9 segundos. Sabemos que a aceleração é a derivada da velocidade. Então, a gente vai derivar a equação da velocidade, que tinha sido essa expressão aqui, 4t² menos 4/9 de t ao cubo. Então, derivar esse primeiro termo fica 8t, e derivar esse segundo termo, já simplificando, vai ficar menos 4/3 de t ao quadrado. O que ele está pedindo é, ache a aceleração, estamos aqui com a equação, em 9 segundos. Então, no lugar de t, a gente substitui o 9. Faz uma continha e obtém 36 metros por segundo ao quadrado. Fique atento que na prova, quando é uma questão que você precisa escrever, sempre no final coloque a unidade, senão você perde alguns décimos. Então, respondido a letra A. A letra B, voltando aqui para a gente visualizar bem a pergunta, a letra B diz assim, quem é T2? Sim, mas T2 é quando ele passa, como está sendo fornecido aqui no enunciado, quando ele passa pela origem. Passar pela origem é simplesmente na equação de x, colocar x igual a zero. Então, para achar esse T2, a gente vai fazer x igual a zero. E com o tempo que a gente encontrar, a gente vai obter vai colocar na equação da velocidade. Então, vamos lá. Então, eu preciso colocar a história da origem. Origem é fazer esse x virar zero. Então, se a gente coloca zero no x e coloca em evidência que o que é possível, que é t ao cubo sobre 3, a gente encontra que existem dois instantes que ele está na origem, em 0 e em 12 segundos. Então, isso aqui é o nosso T2, já é um pedido aí da letra B. Para completar a letra B, a gente precisa achar a velocidade em T2. E aí, é simplesmente jogar na equação da velocidade que a gente já tinha obtido no lugar de T12 e fazer continhas. Não são tão simpáticas, mas com um pouco de cuidado você obtém o valor da velocidade, lembrando sempre que é importante colocar a unidade e a interpretação da velocidade negativa é que é um movimento retrógrado. Vamos então voltar lá para a gente ver o item C. Qual é a pergunta do item C? Entre 0 e T2, qual é o instante em que a velocidade é máxima? E aí, quanto vale este valor? Então, vamos retomar aqui. Na letra C, preciso saber quando é que a velocidade é máxima. Fique atento. Máximo ou mínimo de uma função é sempre derivar essa função igual a zero. Então, se eu quero o valor máximo da velocidade, eu preciso derivar a velocidade igual a zero. Mas derivar a velocidade representa justamente a aceleração. Então, está aqui a velocidade.
se a gente derivar, vamos obter a equação da aceleração, colocando em evidência o que é possível, que nesse caso é o 4t, a gente obtém dois tempos, t igual a 0 e t igual a 6. Então, esse instante, t igual a 6, é um instante em que a velocidade se torna máxima. E aí eu vou deixar uma pequena tarefinha para vocês. Para você obter que valor é esse de velocidade, basta no lugar de t, aqui ó, nessa equação da velocidade, colocar 6, e aí você obtém, aí sim, o valor da velocidade máxima que ele pediu. Ele pediu o instante em que ela é máxima e o seu valor. Fica a seu critério aí calcular o valor da velocidade máxima, simplesmente substituindo no lugar de t, 6. Beleza? Foi a nossa segunda questão. Espero que você esteja aproveitando. Vamos dar continuidade. Valeu! Olá, vamos então aqui para o segundo assunto. Um assunto muito parecido com o primeiro, só que é cinemática vetorial e as suas derivadas. Bem, assunto bem provável aí na prova. Vou explicar o assunto através dessa filha única aí, essa questão número 3. Uma partícula movendo-se no plano XY possui uma equação horária do vetor posição dado por R1 igual a 4t menos t ao quadrado, que multiplica I, mais t à quarta menos t ao quadrado mais 2 na direção J, onde os vetores unitários U e J apontam nas direções dos eixos X e Y, respectivamente. Todas as grandezas estão no Sistema Internacional de Unidades. Letra A. Calcule o vetor velocidade da partícula no instante 2. Letra B. Calcule o vetor aceleração média da partícula entre os instantes 2 e 4. Veja bem, uma questão bem tranquila. O que você precisa lembrar e o que você precisa saber é que essa expressão aqui, ó, que tem a ver com R1, representa o nosso Rx. Essa expressão aqui, ó, que multiplica o vetor J, ele representa para a gente o Ry. Então, para a gente obter a componente x da velocidade, que eu estou chamando de Vx, a gente deriva a componente x da posição. E se a gente derivar essa expressão aqui, como você sabe, ó, a derivada de 4t é 4 e a derivada de t ao quadrado ela é 2t, com esse sinal negativo. Então, está aqui a parte da velocidade Vx. Se a gente colocar 2 segundos, a gente descobre que este Vx vale 0. Para fazer o Vy é análogo, é só derivar a posição na direção y no tempo. Então, derivar 4t ao cubo, a gente sabe que vai dar 4t, derivar t à quarta vai ficar 4t ao cubo. Derivar menos 3t ao quadrado vai ficar menos 6t. Se a gente substituir t igual a 2, a gente obtém que essa velocidade y ela vale 20 metros por segundo. Então, em 2 segundos, a gente está obtendo que a velocidade x é 0 e que a velocidade y é 20 metros por segundo. Ok. Aí, a gente agora vai para a letra B. A letra B pede para calcular a aceleração vetorial média entre os instantes 2 e 4. Então, se os instantes são 2 e 4, aqui está o tempo final e aqui está o tempo inicial. Eu preciso calcular o V em 4 segundos e o V em 2 segundos. O V em 2 segundos a gente já calculou. Vamos se concentrar aqui inicialmente no V em 4 segundos. Bem, o V em 4 segundos é a gente pegar a equação do Vx e colocar 4 segundos e essa equação do Vy e colocar 4 segundos. Se a gente fizer isso, no Vx ó, a gente vai obter 4i e no Vy, uma conta um pouco maior, a gente obtém 232j. Então, a gente conseguiu obter aqui ó, o valor de UV em 4 segundos. E agora a gente vai repetir o V em 2 segundos que nós já tínhamos e terminar o nosso problema. Então, ó, como a gente já tinha visto, o V de 2 segundos não tinha componente horizontal, só tinha componente vertical, que tinha valor 20 na direção J. Esse menos é o da subtração aqui da fórmula. Então, a gente obtém que a aceleração vetorial, em termos de vetores unitários e J, fica menos 2 mais 106J. Beleza? Valeu a nossa terceira questão. Fique atento a esse conteúdo, ok? Olá, pessoal. Vamos então aqui dar continuidade à nossa revisão, o que eu estou chamando aqui de assunto 3, chamado lançamentos.
a gente tem alguns tipos de lançamentos. Vou revisar agora essa parte do lançamento oblíquo, que é um lançamento muito comum nas provas. Praticamente não tem prova como sem essa parte de lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo, fica atento, ele tem dois eixos. O eixo X, que é um movimento uniforme, porque não existe a atuação de nenhuma força, nem que ajuda, nem que atrapalhe o movimento, não tem nem atrito, nem nada que joga ele para frente. E na direção Y é um movimento uniformemente variado, onde a aceleração é G. Eu vou adotar aqui o nosso referencial X para a direita e Y para cima. Como G é para baixo, o G então ele é negativo. A gente precisa normalmente decompor a velocidade na sua componente horizontal e vertical. Como essa componente horizontal aqui está colada com o ângulo, é fácil deduzir que esse Vx colado tem a ver com cosseno. E esse Vy aqui, que ele está separado do ângulo, é fácil deduzir que ele tem a ver com o seno. Então memoriza, tá? Quando está colado com o ângulo, esse Vx é V0 cosseno. Quando está separado com o ângulo, esse Vy é V0 seno. É fundamental você lembrar que no ponto mais alto, o Vy é zero sempre. No ponto mais alto do lançamento oblíquo, o Vy é zero. Não é que ele esteja parado, porque ele ainda tem o Vx. Esse Vx não vai mudar nunca no lançamento oblíquo, porque a componente X ela não recebe nenhuma ajuda e nada atrapalha ela. Por isso é que é um movimento uniforme. Falando aqui do movimento uniforme, a nossa velha equação do movimento uniforme era conhecida como sorvete, era o SS0 mais VT. Que aí, se a gente adotar esse S0 como sendo a origem, fica então apenas essa expressão que eu vou usar daqui para frente. A equação do movimento uniforme no lançamento oblíquo, partindo da origem, é x igual a Vxt. Memoriza entendendo, tá? X igual a Vxt. Continuando. No nosso lançamento oblíquo, como a gente falou, a direção Y é um movimento variado. E se é um movimento variado, a gente vai ter as velhas três equações lá no ensino médio. O sorvetão, o Voigt e o Torricelli. Lembrando que é importante que no lugar da velocidade inicial, você coloque esse índice Y, porque ele não é a velocidade inicial total, ele é a velocidade Y. E na altura máxima, lembrar, como a gente comentou, que o Vy ele se torna zero. Então, qualquer questão do lançamento oblíquo vai ser resolvido por uma mistura dessas três equações que você já conhece. A equação do sorvetão, de Voigt e de Torricelli. Lembrando aí, mais uma vez, que na altura máxima não é que ele esteja parado. Vx continua existindo. Quem é zero é apenas a componente y da velocidade. Em notação vetorial, essa velocidade inicial vetorial, como a gente comentou, ela tem um Vx e um Vy. Vx na direção y e o Vy na direção j. Se for necessário calcular o valor dessa velocidade inicial, é só você fazer Pitágoras e obter o valor dela, ok? Esse é o nosso resuminho. Aí, a gente tem um outro resuminho que é o lançamento horizontal. O lançamento horizontal, ele já começa com velocidade exclusivamente para frente. Então, sempre no lançamento horizontal, o V0y é zero. E aí as equações vão ficar mais simples. Como ele apenas desce, é recomendável que você coloque o referencial para baixo. E aí, nesse lançamento horizontal, a gravidade, como está a favor do referencial, ela fica positiva. Então, vamos montar a equação do x e a equação do y. Lembrando aqui, aproveitando a figura, que esse v troncho, ele tem duas componentes, o Vx e o Vy. Passando aqui adiante. Então, a gente pode dizer o seguinte, na direção x, assim como no lançamento oblíquo, considerando a origem como sendo o ponto de partida, a equação do x é bem curtinha, x é igual a Vxt. E aquelas três equações lá do sorvetão, Voigt e Torricelli que tínhamos colocado no lançamento oblíquo, elas continuam existindo aqui na direção y, só que mais simples, mais curtinha. Isso porque nas três equações a gente vai colocar que Vy inicial é zero. E aí, o sorvetão fica bem pequenininho. O sorvetão fica apenas gt ao quadrado sobre 2. O Voigt é apenas gt e o Torricelli aqui, 2g delta y. E se for interessante ou necessário achar um módulo, o tamanho desse vetor v, é só fazer Pitágoras. Pronto. Esses são os dois resumos que eu preparei aí para você a respeito de lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Agora vamos treinar isso em um exercício. O exercício, só esqueci aqui, uma coisa bem legal e que nem sempre
os alunos estão atentos ou acostumados, é o conhecido equação da trajetória. Para obter a equação da trajetória, você precisa eliminar o tempo. E uma maneira de eliminar o tempo no lançamento horizontal, nós temos aqui a equação do x. X é vxt, elimina o tempo. No lugar do tempo, eu posso colocar x sobre v. X sobre vx. Então, a equação do y aqui, ó, é gt ao quadrado sobre 2. Se a gente rearrumar, coloca o g sobre 2 quietinho, multiplicando o t ao quadrado. Mas o t não é x sobre vx? Então, tá aqui, ó, a nossa parábola, a nossa equação do segundo grau. Y é uma constante que multiplica x ao quadrado. Então, a dica é essa. Para a maioria das questões, basta você eliminar o t de uma expressão e jogar na outra. Mas quando fala equação da trajetória, é a equação que envolve xy sem a variável t. Beleza? Agora sim, fechamos aí o nosso resuminho da parte lançamentos e vamos treinar com uma questão para que você fique bem ligado. Na verdade, eu coloquei aqui cerca de 3 ou 2 problemas para a gente treinar, ok? Bem, pessoal, vamos então aqui aplicar essa parte de lançamentos nesse exercício. Exercício 4 aqui. Uma bola é atirada para cima a partir do nível do solo. Quando a bola está no ponto A, a uma altura de 25 metros, sua velocidade é 5i mais 20j, unidades do Sistema Internacional em metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, calcule a altura máxima alcançada pela bola. Na letra B, calcule as componentes da velocidade no instante em que ela é atirada para cima a partir do solo. Na letra C, existe um muro de 30 metros de altura que está localizado a 25 metros de distância do ponto onde a bola foi atirada. A bola passará sobre o muro? Justifique sua resposta fazendo os cálculos. Ok, então vamos à resolução. Foi dito, então, não a velocidade inicial da partícula. Foi fornecido para a gente a velocidade que essa partícula tem quando ela se encontra a 25 metros de altura. O Vx vale 5i, que é 5 na direção x, e o Vy vale 20 metros por segundo. Ele partiu do solo, mas a informação fornecida foi a velocidade quando a altura era 25 metros. Então, como a gente tem altura e não tem um tempo, a equação que não tem um tempo é a nossa equação de Torricelli. A gente tem, se for analisar essa figura aqui, a gente tem a velocidade final e deseja a velocidade inicial. Lembrando que a gente está analisando apenas a componente y, porque y é um movimento variado. E aí sim, com movimento variado, a gente usa Torricelli. Então, a gente tem a velocidade final y, que foi 20 metros por segundo, e a altura que ele se encontra foi 25. A gravidade, sabemos que é 10, é negativa, porque o nosso referencial está colocado para cima, e a gravidade se encontra para baixo. Então, a gente visualiza aqui que esse V0y é 900, e com isso a gente descobre que a componente vertical da velocidade inicial vale 30. E aí a gente vai jogar em Torricelli novamente, mas dessa vez para obter a altura máxima. Sabemos que na altura máxima o Vy é 0 e o V0y do lançamento foi 30 que a gente acabou de calcular. Então a gente consegue descobrir que essa altura máxima é 45 metros. Resolvemos então a nossa letra A. Vamos voltar aqui para ler o enunciado e ver o que ele pede na letra B. Na letra B, ele pede para que a gente monte a velocidade no instante em que ela sai do solo. A gente já sabe tudo. A gente já sabe que essa velocidade inicial é 30 metros por segundo, que a gente acabou de calcular, e o que o Vx não muda. O Vx de antes é igual ao Vx de depois. Então, o Vx que ele tinha fornecido logo no início do enunciado era 5, vai continuar o mesmo. Então, vai continuar aqui, 5i, mais o Vy que ele tinha fornecido era 20, mas na altura 25. E a gente calculou no slide anterior que a velocidade inicial de partida valia 30. Então, a resolução da letra B é bem tranquila, é só escrever. Se acostumar a escrever esse vetor velocidade em termos de I e J. Então, a resolução da letra B é: o vetor velocidade inicial vai ter 5 na direção I e 30 na direção J.
Voltando aqui para a gente ler a letra C diz o seguinte, ó. A letra C fala: existe um muro de 30 metros de altura localizado na posição 25 metros de distância de onde a bola foi atirada. A bola passará sobre o muro? Essa é uma questão bem legal. Ele já falou que o muro está a 25 metros de distância. Isso representa o valor de x. Então, quando a gente joga na equação do x, a gente obtém o tempo que essa bola vai levar para chegar lá. E com esse tempo, a gente joga na forma do sorvetão. E aí, jogando na forma do sorvetão, a gente obtém que a bola, no instante 5, ele está na altura 25. Mas o muro não tem 30, então ele não consegue ultrapassar. Ok? Valeu, então. Mais uma questão, tá? Vamos reforçar esse assunto com mais uma questão do lançamento oblíquo para que você possa aprender bem e fazer uma boa prova amanhã. Vamos, então, para mais uma questão envolvendo a parte do lançamento oblíquo. Um projeto é lançado obliquamente a partir da origem. Quando o projeto se encontra a uma distância horizontal de 3 metros em relação à origem, sua velocidade V1 vale 2i mais 5j, conforme mostra a figura abaixo. Desprezando a resistência do ar, encontre o valor do vetor velocidade inicial. Calcule o tempo total de permanência no ar entre o lançamento do projeto e seu retorno ao solo. E calcule a tangente do ângulo que a velocidade faz com o eixo x, no instante em que o projeto tem coordenadas x igual a 6. Uma questão bem legal. Parecida com a questão anterior, só que ele está fornecendo para a gente o valor da velocidade, não no lançamento, no início do lançamento, mas ele está fornecendo para a gente o valor da velocidade dizendo que ele se encontra na posição x igual a 3 metros. Então, se ele já deu o valor do x, a gente deve jogar na equação do x, ó. X é igual a Vxt. O nosso Vx vale 2, o x vale 3. Então, a gente conclui que esse momento que foi fornecida essa informação é um momento de 1,5 segundos. E, com esse tempo, a gente vai conseguir, então, através de uma equação que envolva velocidade e tempo, obter essa velocidade inicial de lançamento na vertical, através do nosso VOAT. Se a gente aplicar em VOAT, dizendo que no instante 1,5 segundos, ele tinha justamente essa velocidade que foi fornecida 5, a gente consegue aqui descobrir justamente a velocidade inicial vertical do lançamento. Fazendo essa conta aqui, 15 negativo, vai somando, a gente descobre então que esse V0y é 20. E aí a gente responde a letra A. A letra A pede, em termos de vetores I e J, quem é esse vetor velocidade? Esse vetor velocidade, sabemos que o Vx não muda. O Vx do início e o Vx de qualquer momento é sempre o mesmo valor. Então, se aqui tem 2 metros por segundo na direção x, aqui também vai ter 2 metros por segundo na direção x. E na direção y, a gente acabou de descobrir que vale 20. Então, está aqui então a resolução, a velocidade vetorial inicial de lançamento em termos de I e J. Então, para calcular a letra B, vamos voltar aqui para ver no enunciado o que é a letra B. Calcule o tempo total de permanência entre o lançamento e o retorno. Ora, para calcular o tempo total entre o lançamento e o retorno, tem que lembrar que no ponto mais alto, a velocidade ela é nula. E aí, se a velocidade ela é nula, a gente joga na equação do VOAT. E ao jogar na equação do VOAT, colocando o Vy igual a 0, a gente vai ter, então, o tempo de subida. E esse nosso tempo de subida, como o V0y é 20, vai dar 2 segundos. 2 segundos para subir e 2 segundos para descer, gerando um total de 4 segundos, esse tempo de voo, que é entre o lançamento e a chegada. Dando continuidade aqui à questão, ele vai perguntar para a gente qual é a tangente do ângulo quando x for 6. Quando x for 6, a gente obtém aqui que, sabendo que Vx é 2 e x é 6, esse instante em particular é um instante de 3 segundos. Em 3 segundos, se a gente jogar na equação de VOAT, sabendo que a velocidade inicial y é 20, a gente obtém que ele está caindo com 10 metros por segundo.
Como o referencial está para cima, dizer que está caindo, a velocidade aqui, ó, naturalmente nas equações apareceu negativa. Então eu posso dizer que essa tangente aqui, ó, o cateto oposto, que é esse VY, é 10 e esse cateto adjacente é 2. Então a tangente é 5, ou melhor, menos 5, se a gente considerar a questão da tangente aí ser negativa. Ok? Fechamos mais uma questão e a gente vai fazer agora a questão número 6, envolvendo a parte de lançamento horizontal, para você ficar craque nesse assunto de lançamentos de maneira geral, que com certeza terá na prova amanhã. Olá, vamos então para mais uma questão aí, envolvendo a parte de lançamentos. Essa em especial representa aí a parte de lançamento horizontal. Enunciado da questão diz: um grande pneu de raio 1 metro gira com uma velocidade angular constante em torno do seu eixo num plano vertical, conforme mostrado na figura. Em um determinado instante, uma pedra se solta do ponto superior do pneu, lá no ponto A. Sabemos que o eixo do pneu se encontra a uma altura de 4 metros do solo. Sabendo que a aceleração centrípeta da pedra tinha módulo aceleração centrípeta igual a 100 metros por segundo ao quadrado, calcule a distância horizontal percorrida pela pedra desde quando ela é solta até cair no solo no ponto B. Na letra B, escreva o vetor de deslocamento da pedra entre os pontos A e B em termos dos vetores unitários I e J. Muito bem, vamos continuando aí. Para a gente poder resolver a questão, a gente precisa achar esse valor de Vx que não foi fornecido de forma direta. Mas, na prática, é bem tranquilo, é só você lembrar da forma da aceleração centrípeta. Se fizer meio pelos extremos, a gente obtém que V ao quadrado é a centrípeta vezes o raio. A centrípeta, o seu valor é 100 e o raio é 1. Então, a gente encontra que aquela velocidade horizontal do lançamento Vx, ela vale 10 metros por segundo. Dando continuidade aí, porque a letra A não é apenas isso. A letra A pergunta quem é o alcance que ele obteve. Mas para obter o alcance, é a forma do x, que é Vx vezes t. O Vx acabamos de calcular que é 10, mas a gente tem que achar esse tempo. Se você prestar atenção, a altura que essa pedra vai cair não é só Hzinho, é Hzinho mais R. Esse Hzinho foi fornecido que valia 4 metros e o R 1 metro. Então, posso dizer que o y total, que é o y, vamos dizer assim, a distância vertical que ele vai andar, é 5 metros. Então, se a gente isolar nessa expressão o tempo, a gente fica com 2y sobre g. 2 vezes 5 sobre 10. Então, o tempo é de 1 segundo. E com isso, sabendo o Vx, que a gente fez logo no início, que deu 10, e o tempo, é só jogar na forma do x. O alcance que ele atingiu é exatamente o valor de x. Então, se Vx é 10 e o tempo é 1, a gente encontra que o alcance é de 10 metros. Respondido, então. Voltando aqui para a letra B. Escrever o vetor de deslocamento da pedra em termos de vetores unitários I e J. Muito tranquilo. O vetor de deslocamento é sempre uma seta que liga o início ao fim. Ele saiu lá de cima e chegou aqui embaixo. Então, ali era o I e aqui é o F. Esse vetor R ele tem duas componentes. A componente horizontal, em termos de I, e a componente vertical. O que ele andou para frente foi o alcance, que foi 10 metros. Então, a gente escreve 10i. E o que ele andou para baixo tem a ver com 5 metros. Como foi para baixo e o referencial adotado lá no enunciado é o referencial para cima, referencial para cima quer dizer, então, que o J positivo é para cima, mas ele andou para baixo. Então, como ele andou para baixo 5 metros, a gente vai dizer que o deslocamento vertical dele é menos 5. Então, está aqui o vetor deslocamento da partícula em termos de vetores I e J. Ok? Valeu? Agora a gente vai começar um novo conteúdo, que é o conteúdo envolvendo a parte de bloquinho, leis de Newton e atrito. De maneira bem simples, a gente pode dizer aqui as 3 leis de Newton. A primeira lei é conhecida como inércia. Inércia a gente pode resumir dizendo que se a força resultante é nula, só tem duas situações. Ou ele está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade em módulo e em vetorial também constante. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, é a formulazinha que vamos utilizar o tempo todo, força resultante é igual a MA. E a terceira lei é conhecida como ação e reação, que tem algumas propriedades. A ação e a reação têm o mesmo módulo, elas possuem sentidos opostos, possuem a mesma direção, apesar de terem sentidos opostos, possuem
possuem mesma direção. Como assim? Para cima e para baixo é tudo vertical, é a mesma direção, mas são sentidos opostos. Para a direita e para a esquerda é tudo horizontal, mas tem sentidos opostos, contanto, mesma direção. E sempre a ação e a reação, elas atuam em corpos diferentes. Por exemplo, quando a gente senta na cadeira, a pessoa exerce uma força na cadeira para baixo e a cadeira exerce uma força na pessoa para cima. Então, a ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. E falando aqui da força de atrito, a expressão da força de atrito é μ vezes a normal. Tem que ter cuidado que esse μ pode ser o estático ou cinético. Quando é o estático, existe um valor máximo do estático, mas dependendo da questão, a gente não precisa necessariamente usar o valor máximo do estático. A gente pode usar um valor menor. E após esse atrito estático, ele passa a ter um atrito cinético. A gente vai discutir isso dentro das questões, ok? Nosso primeiro exercício aqui, ó, nosso problema 7. Na figura, o bloco de massa M2 pode deslizar sem atrito sobre um plano inclinado fixo que faz um ângulo θ, tá? Com a horizontal. Um fio leve e inextensível é preso a M2 e passa por uma polia leve sem atrito. Um bloco de massa M1 está preso a outra extremidade do fio. Bem, é um problema aqui pela figura, ó, bem tranquilo. Você já viu essa figura várias vezes lá no ensino médio. Faça o diagrama de forças que agem em cada bloco. Deduza a expressão matemática da aceleração no bloco 2. Depois, colocando valores, encontre o maior valor de M2 para ficar na iminência de DC. E depois, considerando que exista atrito, calcule a aceleração do bloco 2. Então, vamos lá. A primeira questão era apenas fazer um diagrama de forças. Então, a gente está vendo aqui, ó, que o bloco 1 só tem um peso e atração. Então, posso dizer que o diagrama de forças que atua nesse bloco 1 é a atração, lembra de colocar a setinha lá na prova, e o peso, lembra de novo de colocar a setinha na hora da prova. Já no bloco 2, eu sei que para resolver a gente vai decompor essa força em Px e Py. Mas na hora da prova, quando ele pede o diagrama de forças, é importante que você não coloque as componentes, coloque as forças completas, né? Então, não é para colocar Px e Py, é para colocar o peso 2, com a setinha. E a outra força é a normal, porque aqui a gente não está incluindo o atrito. Então, a letra A é só isso, fazer o desenho, o esquema, né? A letra B pediu para que a gente achasse a aceleração. E aí a gente vai fazer muito em relação ao que tinha lá no ensino médio. A gente não foi fornecido se ele ia subir ou se ele ia descer. Então, eu desenhei aqui que o bloco 1 está descendo. Naturalmente, o bloco 2 tem que estar subindo. Se esse bloco 1 está descendo, quem ganha? Peso 1 ou tração? Ora, quem tem que ganhar é o peso 1. Então, aqui ó, é sempre força resultante igual a MA. É quem ganha menos quem perde. Peso 1 menos tração é M1 vezes A. E nesse bloco 2, quem está ganhando é a tração, porque ele está subindo acelerado. Então, vai ser tração menos Px é a massa 2 vezes a aceleração. Se a gente somar essas duas equações aqui, ó, a gente vai obter que a tração vai ser cancelada, vai ficar P1 menos Px. Coloco o A em evidência, M1 mais M2. E aí, ó, lembrando que peso é mg e Px é P seno. Colocando G em evidência, a gente obtém aqui, então, a nossa equação literal da aceleração, ok? Na letra C, ele está pedindo, vamos ler mais uma vez para a gente poder relembrar bem direitinho. Na letra C, ele está pedindo assim, ó, calcule o maior valor de M2 para ficar na iminência de DC. Então, se esse M2 aqui ó, vai ficar na iminência de DC, o atrito, como ele está tendendo a descer, o atrito vai estar para cima. Então, veja como é que vai ficar o esquema de forças, para a gente responder a letra C. Ah, mas aqui não tem atrito ainda, tá? Na letra C. Então, se não tem aceleração, se ele está na iminência de DC, ele está parado, né? Parado, a aceleração é nula. Isso quer dizer ó, que o valor desse bloco 1 aqui, se ele está parado, o valor do peso é o valor da própria tração. Então, lá no enunciado foi dito que a massa de 1 kg, a massa 1 são 6 kg. Como o peso, então, é 60, a tração é 60. E para que ele fique parado aqui, tem que dar empate. Essa força aqui, ó, o T com o Px. Dar empate é ter o mesmo valor. Então, a gente está dizendo que T tem que ser igual a Px. O T já foi 60. O seno, nessa questão, é 0,6. O G é 10. Lembrando que Px é P seno. É mg seno. E com isso, a gente descobre o valor
da massa 2. Para que ele fique na iminência de descer, sem atrito aí, esse bloco precisa ser de 10 kg. Mas na letra D, que é um pouco mais trabalhoso, que vai envolver a parte de atrito, e a gente vai ter que fazer uma análise aqui, ó, tanto do atrito estático quanto do atrito cinético, é fornecido que as massas têm o mesmo valor, 6 kg, e que θ é 37. Então, continuando aqui. Quando a gente coloca uma massa, então, menor, a gente vai dizer na prática que a tendência dele, então, é subir. Porque antes a tendência estava descer, ele tinha 10 kg. Se colocar 6, está mais leve, então a tendência desse aqui, ó, é puxar para baixo, então a tendência dele vai ser subir. Vamos lembrar que Px é calculado como sendo Pseno, que nesse caso aqui, ó, a gente está adotando que o seno de 37 graus é 0,6 e o cosseno de 37 graus é 0,8, tá? Tinha esquecido esses valores, estou colocando agora. Então, o nosso Px vai dar 36 e o nosso Py vai dar 48. Lembrando aqui, ó, que essa normal que está aqui, ele tem o mesmo valor do Py, por isso a gente está escrevendo que a normal é o próprio Py. Então, ó, quando a gente faz o cálculo, o atrito estático ele é 19,2 e o atrito cinético é 9,6. Porque o coeficiente estático foi 0,4 e o coeficiente cinético foi 0,2. Continuando aqui. Então, quando a gente organiza, a gente visualiza o seguinte. Para que a gente possa terminar essa questãozinha aí, a gente precisa fazer a seguinte análise. O que eu posso dizer, ele está ficando na iminência de deslizar. E aí, como eu não coloquei o restante da resolução, vamos tentar fazer aqui juntos, tá? Se esse objeto tem 6, eu sei que aqui gera 60 newtons. Essa tração, 60 newtons. Eu tenho 60 newtons aqui, ó, para cima. O Px já é 36. Se o Px já é 36, então a gente teria que ter um atrito de valor 24 para poder igualar. Mas não pode ter atrito, ó, igual a 24, porque o valor máximo é 19. Isso quer dizer que ele vai entrar em movimento e vai passar a ter o atrito cinético, que não vale 9,6. Então a equação será outra. Vou dar uma pequena pausa para a gente continuar. Ó, percebi agora que ficou faltando um pedacinho dessa questão, a resolução dela. Quando terminar as 10 questões, aí eu gravo ela novamente completa, tá bom? Guarda um pouquinho. Então, vou dar continuidade aqui com a 8ª questão. Um bloco de massa M1 repousa sobre um plano inclinado de ângulo θ e está preso a uma corda inextensível de massa desprezível. A corda se liga à massa 2 através de uma polia ideal. O bloco de massa 2 se move apenas na vertical. A aceleração da gravidade é g. Considerando primeiramente que não há atrito entre o bloco M1 e o plano inclinado, calcule a aceleração e a atração do conjunto, em função de M1, M2, θ e g. Bem, inicialmente é bem tranquilo, mas lendo aqui a letra B, considere que a massa M1 seja 1 kg e a massa M2 2 kg, o ângulo 37, sabendo que o cosseno do ângulo é 0,8 e o seno 0,6, e que existe atrito entre M1 e o plano inclinado, e que seus coeficientes estático e cinético valem 2 e 1,95 respectivamente. O sistema encontra-se inicialmente fixo em repouso e então é liberado. Nessa situação, qual é o módulo da aceleração do conjunto e a força de atrito? Então, ó, a primeira etapa não tem atrito algum, então é uma questão mais simples, apesar de ter um certo cuidado porque é uma questão literal. Então, ó, eu vou adotar aqui que esse bloquinho 1 ele esteja subindo. Então, T1 vai ganhar do Px. Então, a equação vai ser T menos Px igual a M1A. E se ele está descendo aqui, ó, o P2 ganha da tração. Sempre é quem ganha menos quem perde. Então, P2 menos tração igual a MA. Ao somar essas duas expressões, a gente cancela a tração. Vai ficar P2 menos Px. P2 é Mg e Px é P seno. Coloco uma evidência, então soma as massas. Com isso, a gente obtém, então, a equação do A. Tirando aqui a equação do A, a gente obtém uma das perguntas da letra A. Achar a equação da aceleração em termos de M1, M2, o ângulo e a gravidade. Agora, a gente vai dar continuidade a essa letra A para achar a tração.
a gente pode jogar em qualquer uma dessas duas equações. Eu vou jogar nessa equação aqui, ó. Então, jogando nessa equação, a gente visualiza que passando o Px para o lado de lá, a atração é Px mais M1 vezes A. Então, ó, o Px é o nosso P seno, então tá aqui, ó, Mg seno, e MA, o A é aquela expressão que a gente achou no slide anterior. Então aqui tem um pouco de cuidado, se a gente colocar o Mg em evidência, e depois de colocar o Mg em evidência, a gente pode tirar o mínimo, e aí fica uma equação que não é tão simples, mas que você tem que se acostumando, que são as equações literais. Então letra A foi uma questão bem ensino médio, só que com a cobrança de colocar ela toda literal. Vamos então à letra B. A letra B envolve atrito. E aí, ó, a gente vai colocar esse atrito. E vamos analisar o que pode acontecer. A gente nem vai dizer que ele está andando, subindo, descendo, a gente vai fazer uma análise. Então, foi fornecido para a gente o seguinte. Vou supor que ele encontra-se em repouso. Se ele se encontra em repouso, eu posso dizer que essa tração é o próprio peso. Tração igual ao peso, se a massa é 2 kg, ó, então a gente vai visualizar que a tração seria 20 para que ele fique em repouso. Então, se essa tração aqui é 20, a gente pode calcular o Px. Para calcular o Px, Px é P seno. Px, lembrando, é essa seta aqui, ó. Então, essa força que puxa esse objeto para baixo é 6. Mas essa força, tração aqui, que puxa o objeto para cima, ela vale 20. Então, como a tendência é ir para cima, o atrito vai estar para baixo, como no desenho anterior. Esse valor aqui que a gente colocou é 20 e esse valor aqui que a gente colocou é 6. Então, o atrito pode ter valor até 14 e ficar ainda parado. Vamos ver se é permitido que o atrito seja 14? Então, para a gente achar o atrito, a gente primeiro precisa lembrar aqui que a normal é igual ao PY, e o PY ele é P cosseno, que nesse caso tem valor 8. Então, a gente descobre aqui que esse atrito estático máximo é 16. Sim, se o atrito estático máximo é 16, significa que ele pode ter valor 14. Logo, o objeto vai estar parado. E se o objeto está parado, não tem mais aceleração. A aceleração é nula e o atrito vale 14. Então, ó, como a gente explicou aqui, ó, o atrito estático deu 16, o atrito cinético deu 15,6. Então, eu precisava que o atrito fosse 14 para manter em equilíbrio. Esse valor 14 é permitido, então ele vai estar realmente parado, e se vai estar parado, a aceleração é nula. O que não pode é o atrito superar o valor do atrito estático máximo, que nesse caso é 16. Eu não precisava de valor maior que 16, eu precisava apenas 14, permitido, então ele está parado, ok? Valeu. Vamos para outra questão aí envolvendo essa parte de atrito, plano inclinado, e agora para fechar essa parte de bloquinho com a força que eu chamo de troncha, uma força que a gente precisa decompor. Ele fornece aqui para a gente, ó, que a massa tem valor 2,2. É fornecido dois ângulos, cuidado, hein? Esse ângulo θ é o ângulo com o plano inclinado e esse ângulo alfa é o ângulo que a força faz com o plano inclinado. Então, ó, é fornecido também o valor do coeficiente de atrito estático e o valor do coeficiente de atrito cinético. E aí, quando fornece esses dois valores, a gente sempre tem que fazer um teste, aplicando, vamos dizer assim, velocidade nula, para descobrir qual é o atrito que é necessário para fazer com que eles fiquem em repouso. A letra A é para desenhar as forças, a letra B, o valor mínimo de F, para que o caixote comece a se mover. A letra D é calcular essa força de reação normal que o plano inclinado faz sobre o caixote. E a letra D, se a força for 2, o que é que ocorre? Qual é o valor do atrito e qual é o valor da aceleração? Então, continuando aqui, ó, vamos encarar aqui essa parte de decompor as forças. Então, a gente sabe que aqui tem a força peso, e esse peso se divide em duas, que é o nosso PY e o nosso PX. Essa força F que ele colocou aqui, ó, a gente vai decompor em duas, ó, um Fx e um Fy. Ó, aqui, ó, Fx e Fy. E aí, se ele está na iminência de descer, é porque as forças para baixo se cancelam com as forças para baixo. Ou, as forças para baixo se cancelam com as forças para cima. Quem está para baixo é o nosso Fx e Px.
Quem está para cima, contrário aí ao movimento do plano inclinado, é a força de atrito. Então, ó, a gente pode fazer algumas continhas, lembrando que Px é P seno e Py é P cosseno. E aí a gente tem aqui valores de Px e Py. Lembrar que esse Fx ele está colado com alfa, então vai ficar cosseno de alfa vezes o F e seno de alfa vezes o F para o Fy. Continuando aqui, ó, no repouso a gente pode simplesmente igualar essas forças ao longo do plano para baixo iguais às forças ao longo do plano para cima. Então Px mais Fx é o próprio atrito. E na vertical aqui, ó, nessa vertical em relação ao plano, a gente tem que Fy que está para baixo mais Py é igual a normal. Nós temos aqui duas equações. E aí é colocar o valor de cada um. Ó. Px é P seno, mas esse aqui é Fy. Voltando aqui, quem era mesmo Fy? Fy era F vezes 0,8. F vezes 0,8 ou 0,6? Fy, F vezes 0,6. E tá aqui. E o Py, que a gente já tinha colocado antes, ó, 19,8. A gente vai rearrumar essas duas equações. Rearrumando essas duas equações com calma, a gente obtém que a menor força para fazer com que ele ainda fique parado é 7. 7 é a força que ele ainda fica parado. Então, tem um exercício aí, uma das letras, que ele pergunta, e se colocar 2? Ora, se com 7 para baixo ele não anda, com 2 ele também não vai andar. Então, com 2 a velocidade é nula, logo a aceleração é 0. E quando a gente aplica 2, jogando nessa expressão aqui que a gente já tinha obtido antes, ó, volte. E aí, nessa expressão, se a gente jogar o valor de F igual a 2, a gente vai obter, então, o que é pedido. Então, se a gente jogar o valor de F igual a 2, a gente vai conseguir encontrar que o atrito vai dar 10,4. Faça essa questão com calma, que tudo vai ficar mais claro, beleza? Para a gente fechar essa revisão, para a provinha aí de amanhã, a gente vai aqui fechar com o conteúdo de força centrípeta, que é um assunto que nem sempre cai, mas de vez em quando está presente. Escolhi uma questão massa, com dificuldade considerável. Vou começar fazendo a letra C. É uma pista inclinada. Pista inclinada, ora com atrito, ora sem atrito. E nessa pista inclinada, ele vai perguntar a velocidade máxima, a velocidade mínima e a velocidade sem ter o atrito atuando entre o carro e o chão. Então, ó, fazendo logo a letra C, visualizando aqui que é aquela pista com inclinação, então esse carrinho vai fazer essa curva aqui, ó. Aqui está o centro. Pela primeira vez, a gente não vai decompor o peso no plano inclinado, a gente vai decompor a normal, porque a gente está interessado nas forças que atuam ao longo do centro, ao longo do raio. Então, só quem atua ao longo do centro, ao longo do raio, é NX. Então, NX aqui, ó, é a própria centrípeta. E como ele gira nem subir nem descer, NY é o próprio peso. Então, são duas equações que a gente tem que fazer. NY, nessa figura aqui, ele está colado com ângulo, então é N cosseno. Então, a gente isola o N, ó. O N é mg sobre cosseno. E aí, ó, a força centrípeta, como é só NX, NX é N seno, e força centrípeta, lembra que é mv ao quadrado sobre R. E aí, juntando essas duas expressões, ó, isolando o N daqui e jogando nessa expressão de cá, a gente obtém que a velocidade máxima que o carrinho pode fazer a curva sem atrito é a raiz quadrada de RG tangente. Porém, a letra A e B, esse plano inclinado tem atrito, e aí o nível de dificuldade fica bem maior. Eu vou fazer a letra A e deixar a letra B para vocês, que são muito parecidas. Então, ó, na letra A, a velocidade é máxima. Então, quando isso aqui gira, a tendência dele é subir, porque ele está muito rápido. Então, o atrito fica para baixo aqui, ó, ao longo do plano inclinado. Esse atrito a gente vai decompor em duas forças. A força de atrito X e a força de atrito Y. E a normal, como a gente já tinha feito na letra C, que era mais simples, a gente divide na vertical e na horizontal, que é o NY e NX. Só que agora, então, ó, quem está apontando para o centro não é apenas NX, como no item C. É o NX mais o atrito X. Então, por isso a gente colocou que a força centrípeta é NX mais o atrito X.
E na vertical mesmo aqui, nós temos uma para cima, que é o NY, e duas para baixo, que é o atrito Y e o peso. A gente iguala também. E então, a gente vai desenvolver devagarinho, passo a passo, tá? Fica ligado, ó. N está associado a esse ângulo aqui, ó. E NY está colado e NX está separado. Então, coloquei aqui para você. E alternos internos, esse atrito aqui está associado a esse ângulo. O atrito X é colado e o atrito Y é separado. Então, coloquei aqui com cuidado para você. Se a gente for destrinchando isso, primeiro a gente vai isolar normal através dessa equação, fazendo com calma. NY, no slide anterior, é N cosseno. Atrito Y é força de atrito vezes o seno. Lembrando que força de atrito é μ vezes a normal. Passa a normal para cá, coloca em evidência e a gente descobre a expressão da normal. E aí sim, com essa expressão da normal, a gente jogando nessa outra equação aqui que envolve a força centrípeta, a gente coloca a normal que a gente encontrou aqui. E aí colocando a normal, a gente encontra essa expressão, que é a expressão para a velocidade máxima. A velocidade mínima é muito parecida. Essa questão já caiu várias vezes em provas anteriores. É uma questão que eu chamo de malvada, mas pode cair. Sempre pode repetir exercícios ou estilo de problemas. Com isso a gente fecha a nossa revisão. E o que eu tenho a dizer a você é boa sorte, que eu possa ter ajudado. Gostaria de ter feito essa revisão com mais antecedência, mas foi o que eu pude fazer e espero que seja útil. Teremos aí várias provas no futuro e eu espero e desejo contribuir, não só em Física 1, mas em Cálculo 1, Analítica, Álgebra e essas outras disciplinas do básico da engenharia que tenho ensinado constantemente para os meninos aí da Federal. Um abraço a todos, sucesso e boa sorte amanhã na prova de vocês.